Boa noite, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Pensei que eu não chegava hoje, mas graças a Deus cheguei. Amém. Bom, irmãos, hoje a gente vai começar o treinamento especificamente de líderes de célula. Esse treinamento, ele vai servir para toda a tua vida, para tudo que você vai fazer. Mas na prática, nós como igreja, como organismo vivo, nós precisamos crescer. É ou não é? Sim. E há um grande mito, e não é o Bolsonaro, há um grande mito que o líder de uma célula, ele precisa conhecer muita teologia, ele precisa saber de cor muitos versículos bíblicos, ele precisa saber pregar aqui no domingo, como, nossa, agora vou me comparar, mas só como seus pastores. Há um mito, isso é mito, vamos quebrar esse mito, tá bom? Na verdade, irmãos, a gente gostaria que todos os membros da igreja aqui, claro que a gente não sabe que isso não vai acontecer, é difícil acontecer, não acontece em lugar nenhum, não vai ser aqui o primeiro, mas que todos liderassem pelo menos uma célula, que todos discipulassem pelo menos uma pessoa. Esse é o objetivo. Jesus fala em João, capítulo 15, e eu não estou trazendo um peso sobre a tua vida, eu estou citando a palavra para te incentivar a fazer o que Jesus diz. Ele diz lá que toda vara que está em mim e dá fruto, o meu Pai limpa, para que ela dê mais fruto, e a que não dá fruto, Ele corta. Então, dar fruto, né, Sara? Dar fruto é o esperado de quem está ligado em Jesus, que é a videira verdadeira. Por isso a importância de nós darmos fruto. Fruto é assim, é uma árvore que produz algo dela, que sai dela. Então isso é o fruto. E a igreja, ela frutifica através de almas. Então você ganhar uma alma para Jesus, consolidar essa alma, discipular essa alma, você está dando um fruto para o reino de Deus. Então é isso que se espera de todos nós. Você precisa perder o medo. O medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem até um cântico da Ludmilla baseado nesse versículo. Deus não te deu um espírito de medo, de temor, mas de fortaleza. Não tenha medo de liderar uma célula. Amém, amados? Amém. O que precisa? Nós vamos falar aqui, mas basicamente você precisa amar as pessoas para você liderar uma célula e discipular alguém. É isso que é o ponto fundamental. Amor às almas. Jesus, ele veio a esse mundo e amou de tal maneira, ele trouxe para ele, trouxe para perto. É amar, é amor, é você ter paciência, você passar aquilo que você tem. Você vai precisar de alguns pequenos princípios, não são grandes, alguns pequenos princípios, precisa ter, lógico, senão a gente vai estar sendo inconsequente. Então, vamos começar aqui, né? Primeiro ponto. A liderança, tanto na célula como na igreja, tem uma importância fundamental. Sem uma boa liderança, uma célula sempre vai sofrer e estar enferma. Então, a boa liderança, você já vai entender o que é uma boa liderança. Então, nós não queremos jogar você de qualquer jeito. Eu confesso para os irmãos que comigo foi diferente. Eu queria ter nascido numa estrutura cristã como a gente tem aqui. Comigo fizeram assim, com toda a boa intenção, fizeram de maldade, mas pegaram a minha mão assim, né, me levaram para um quartinho e fecharam a porta. Aí falaram umas meia dúzia de palavras para mim, abriram a porta do quartinho e me jogaram e fecharam. E aí quando eu olhei tinha uma igreja na minha frente. Foi assim que eu me converti. E eu nunca neguei fogo, eu fui para cima, errei bastante, errei muito,
Então o que a gente quer é te ajudar a você não errar. Mas eu não tinha a menor capacidade. Mas aí eu fui buscar em Deus. Eu fui orar, eu fui ler a palavra, eu fui estudar. E o Senhor tem dado graça nessas mais de 2 décadas que a gente tem trabalhado para o Senhor. Então não é necessário você estar pronto. É necessário você estar preparado por Deus, disposto e disponível. Amém, querido? Outra coisa, um bom líder ainda ajuda o grupo a clarear seu propósito e alcançá-lo. Em qualquer grupo que você tiver, o seu papel fundamental ali é trazer para as pessoas o entendimento de qual é o propósito de vida delas. Isso que eu estou falando para você. O seu propósito de vida, ovelha da minha célula, é você gerar outra ovelha igual a você, cuidar dela, ajudar ela a crescer. É esse o propósito. Não é você dar um curso de teologia. Isso tem os cursos aqui. Se alguém fizer uma pergunta na célula que você não sabe responder, você vai falar: vou perguntar para o supervisor, vou perguntar para o pastor. Semana que vem eu te trago a resposta, eu te respondo pelo WhatsApp, daqui a alguns dias. Não tem problema. Você não tem que saber tudo, até porque eu não sei tudo. Você sabe tudo, pastor Mário? Não, né? A gente também não sabe tudo. Então o que precisa é disposição. O que acontece? Por que não tem líder? Nós temos 11 células na nossa igreja. Então nós temos 11 líderes. Nós precisaríamos de mais líderes. Tem célula, para você ter uma ideia, que tem 35 pessoas na célula. Então você vê como está fazendo falta, né, a sua liderança. Você que está aqui que não lidera e você que está ouvindo depois que não lidera. Primeira coisa, passividade na igreja por falta de compreensão da missão da igreja na terra. Então, eu vou levando, eu vou lá no culto, é gostoso, o culto de domingo, eu vou na célula, participo da comunhão, eu ouço tal, mas eu não entendo de verdade qual é a missão da igreja na terra. Muitas vezes nós estamos passeando de igreja, é um passeio, e Jesus te chamou para você dar fruto. Então, se você entender mesmo a missão, você vai procurar: eu vou discipular pelo menos uma pessoa, eu vou crescer, eu vou alcançar esse padrão que o pastor Marcelo vai trazer hoje para mim, e eu vou discipular uma pessoa, eu vou deixar essa pessoa firme, eu vou ganhar mais uma pessoa para Jesus, eu vou liderar uma célula de 5, 6 pessoas, e essa pessoa que eu discipulei, ele vai se tornar um líder de célula igual eu, e aí eu dei fruto. Não é tão difícil como parece, entendendo a missão. Outra coisa é más experiências anteriores, né? Se eu fosse olhar para isso, eu teria desistido faz tempo, porque o que eu mais tive foi experiência ruim. Experiência boa eu posso contar nos dedos. Experiências ruins de não estar bem preparado. O que nós queremos é preparar você para você não ter essas experiências tão ruins. Elas virão, uma ou outra sempre vai ter. Mas as más experiências anteriores, o seu passado te atemoriza, você tem medo. Talvez você hoje vê na sua célula alguma situação que você fala: não, eu não quero ser líder de célula para passar por essa situação também. Então o passado, ele é um vilão para tudo, né? Já falei isso aqui em outras pregações, em outras mensagens. O passado, ele te impede de você crescer em tantas coisas. Às vezes a pessoa tem medo de dar um passo além a mais porque ela errou no passado e ela tem medo de errar de novo. E aí vem o medo, vem a insegurança, e eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele te traz surpresas maravilhosas no seu futuro, se você confiar mais nele. Não deixe as experiências do passado te segurar. Outros compromissos e interesses. Também falta líder por isso. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu preciso ter meu lazer, né? De repente você está num período de estudo, aí tudo bem, você está fazendo uma faculdade, 2 anos, 5 anos, então naquele período você estuda todos os dias da semana, não dá para você liderar uma célula, até porque não é para você achar uma brechinha na sua agenda e falar: agora eu vou liderar a célula nesse dia e eu vou ter dedicação de 1h30 da minha semana para a célula e pronto, porque não é assim, não é só isso, né? Tem outras atividades, você tem que acompanhar, ver como que as pessoas estão. A célula funciona muito mais fora
da reunião do que dentro da reunião. Então, às vezes a pessoa não quer ou não pode, né? Outros compromissos e interesses. Falta de oportunidade. Então, ninguém te deu oportunidade de você crescer. Então, talvez por isso você não liderou até hoje. Então, se esse é o problema, acabou. A partir de hoje, a oportunidade está aberta. Vai ter oportunidade, tá? Entrou nos requisitos? Vai ter uma conversa com o seu líder, vai ter uma conversa com o seu pastor, a gente vai orar por você, vai te abençoar e vamos multiplicar essa célula e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Uma grande dificuldade que nós temos aqui no nosso modelo, que acabou acontecendo, quando multiplica, é quando a gente multiplica para aquele líder pessoas que ele não ganhou. Então você não tem tanto compromisso, era para ter, mas acaba não tendo tanto compromisso. Então o que acontece? A igreja já existe há 30 anos a igreja, tem cerca de 15 que ela tem célula. Então a gente pegou a igreja há 15 anos atrás e fatiou em várias células. E essa não é a melhor forma de criar célula. Como deveria ser? E aí, agora nós pedimos perdão, já pedi perdão para Deus, pedimos perdão para vocês também. Como deveria ser? A igreja deveria continuar como igreja normal, nesse estilo de culto. Formaria-se uma célula, com líderes apenas. Uma célula só, chamada célula piloto. Essa célula piloto, ela deveria ali todo mundo entender a visão só na célula piloto. Depois que todo mundo tivesse entendido a visão, agora aquela célula ia fazer o jantar de Natanael, ia ganhar almas para Jesus, aquelas 6 pessoas iam virar 12, e aí ia destacar um líder dali, ele ia pegar 3 daqueles 6 que ganhou, e mais uns 2 membros da igreja, ia para aquela célula, ficava o líder e mais 5. Estou dando uns números aqui, exemplo. E os outros 3 com mais outro líder e mais 2, 3 da igreja. E assim a igreja ia sendo acrescentada nas células que iam se multiplicando. O que isso ia fazer? Isso ia gerar um DNA correto. A célula vem com aquela visão já de crescimento e de multiplicação, porque as pessoas que entraram ali já entenderam assim desde o começo. Então nós não fizemos assim, começamos, infelizmente, não deu muito certo, mas eu creio que há ainda a possibilidade de nós mudarmos e crescermos. Não vamos desfazer as células vão continuar e nós vamos implantar a visão correta de multiplicação, mas para isso você precisa liderar e a oportunidade vai chegar na sua vida. Falta de sabedoria e tato de quem delegou, né? Então talvez você não assuma a liderança, tenha medo, porque quem falou contigo falou de uma forma bruta ou sem sabedoria, né? Você tem que liderar, porque senão, você tem que fazer, porque senão, meu irmão, se o tem que está na frente da frase, já começou errado o negócio, porque de verdade não tem que nada, nós não temos que fazer nada. Na verdade tem que ser por amor, por entendimento, por dedicação, não é por obrigação. Tudo que é por obrigação é ruim demais, é ou não é? Amém? Então, falta de tato às vezes de quem delegou. Outra coisa, falta de discipulado e cuidado pastoral. Então às vezes a pessoa está perdida, ela não está sendo acompanhada, o líder da célula dela não conversa com ela. Pastor Marcelo, pastor Mério, pastor Mário, não tá te acompanhando de perto. Aí você tem medo de liderar, porque você está sozinho, sozinha, tá? E se você está nessa situação, nos procure, que nós vamos pedir perdão e vamos começar a te ajudar um pouco mais de perto. Falta de capacitação, né? Então ninguém te falou nada a respeito de liderança, então você tem medo, não quer fazer, isso também vai acabar. E por fim, abandono daqueles que estão no processo de crescer e ser úteis. Então, você foi abandonado naquele momento de crescimento, de você ser útil, mais ou menos junto com aquele falta de discipulado e cuidado pastoral, né? Quando eu falo discipulado ali, irmãos,
Não necessariamente eu estou falando do discipulado 1 a 1. Eu estou falando do discipulado de alguém estar cuidando de você, conversando com você, te ensinando, ouvindo os seus problemas, orando com você. Não necessariamente o discipulado mesmo, tá? Discipulado é ensinamento, alguém passar vida para você, orar por você, estar junto com você. Mas existe o discipulado 1 a 1 e existe o pastoreio. Então eu colocaria ali mais a parte de cuidado pastoral, que às vezes impede a pessoa de liderar. O que nós oferecemos com o modelo? Então, se você assumir esse compromisso, se sair daqui e você for até o RH da igreja e preencher a ficha e dizer assim: eu quero ser líder de uma célula e quero discipular alguém, nós vamos acompanhar você, você vai ter estabilidade ministerial, nós vamos andar perto. Vai ser de perto, você não vai andar sozinho, vai ter estabilidade sim. Oportunidade de crescer e trabalhar junto com outro. Então, esse modelo te dá oportunidade. Irmãos, eu cresci muito na igreja através da exigência. Uma vez um guarda de trânsito me parou, muitos anos atrás. Eu tinha um Fusquinha verde, aquele Horácio, aquele Fusquinha 69, e a placa da frente tinha caído, estava atrás do banco. Aí o guarda me parou e falou: cadê a placa? Eu falei: tá ali no banco. Eu falei: ou você põe a placa, eu vou prender seu carro. Eu achei aquele araminho que todo Fusca tem, peguei a placa atrás do banco e amarrei ela no para-choque da frente. Aí o guarda falou assim: a necessidade é a mestra da invenção, Aí, realmente, quando você está com necessidade, você dá um jeito. Então, você cresce muito quando você está trabalhando, quando você está sendo útil, quando está liderando uma célula. Você vê os problemas das pessoas, sabe o que vai acontecer? Seu problema vai ficar pequenininho. Quando você começa a ajudar as pessoas com problemas, o seu problema deixa de ser tão importante, tão grande. Você vai ver que vai ser muito melhor para você. Confirmação de seu chamado. Na célula você vai entender o seu chamado. Quando você desempenhar esse papel, o Senhor vai mostrar para você qual é o seu chamado. Porque de verdade, todas as pessoas que vêm ao cristianismo têm o chamado de fazer discípulos. Isso está lá em Mateus 28, na grande comissão. É para todos ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então vai ser confirmado o seu chamado. Capacitação e treinamento. Então aqui nas quartas-feiras nós vamos dar bastante treinamento. Você vai receber outros treinamentos específicos para liderança de célula. Vai ter material para você ler, para você estudar. Então não vai faltar. Você vai ter apoio através do discipulado. Então a partir do momento que houver a possibilidade, alguém também comprometido e que não está sobrecarregado, tiver condições de te discipular, você vai ser acompanhado pelo modelo do discipulado, que tem sido uma bênção. Não sei se eu já falei aqui na igreja, mas eu tenho sido discipulado pelo pastor Osmar, da Igreja da Paz, aqui do Taboão da Serra, que fica ali na rua do Antena, do Hospital Antena. Então eu vou lá a cada 15 dias, nas terças-feiras, e abro o coração com ele, peço conselhos, falo dos meus problemas, ele me dá orientações. Para mim tem sido maravilhoso isso, tem sido uma grande bênção. Então o discipulado, ele vai acontecer na tua vida a partir do momento que houver a condição, mas isso não necessariamente é nessa ordem. Você está sendo discipulado 1 a 1 e só depois você lidera uma célula. Não, você vai ser pastoreado. Você vai poder liderar uma célula e você vai ser discipulado assim que houver a condição, porque isso também é muito importante, mas não é impeditivo. Tá bom, irmãos? Tá entendendo? Vocês estão tão sérios? Vai ter aumento, vai ter promoção. Não, Jesus paga bem. Compromisso com o seu trabalho. Então esse modelo oferece compromisso, aquilo que você faz realmente vai dar fruto, vai ser reconhecido. Esse negócio de reconhecido, eu queria falar para vocês aqui, para quem estiver ouvindo depois, vamos acabar com esse negócio de achar que quem faz propaganda da célula está querendo se aparecer. Tá bom, irmãos? Não está querendo se aparecer. Quem faz propaganda da célula está querendo mostrar com alegria os frutos,
Como os discípulos vieram para Jesus e disseram: olha que feliz nós estamos, até os demônios se sujeitam a nós. Jesus ficou feliz também. A gente só pega a parte que ele fala: não fica alegre por isso, fica alegre porque o seu nome está escrito nos céus, no livro da vida. Não, mas Jesus se alegra, leia lá o texto, você vê que Jesus se alegrou com eles. Então a gente se alegra com o fruto das coisas. Então faça a propaganda da sua célula sim. Se houver soberba no seu coração, o Espírito Santo vai te pegar. Mas se o motivo é: olha como eu estou alegre, olha o fruto do meu trabalho, olha que gostoso, a minha célula está funcionando, olha como foi a minha comunhão, olha, ganhamos essas almas para Jesus. Isso é importante ser feito, até para a sua própria célula. Às vezes os membros da célula também estão sem saber das coisas. Então pode fazer sim, pode tirar foto, não tem problema. Só uma coisa de foto, Facebook, qualquer rede social, não se posta foto, viu, doutora Eliette, de criança. Você sabe disso, né? De criança que não é seu filho. Não se posta, porque é proibido. A criança não pode ir para uma rede social por pessoas que não são responsáveis por ela. Pode não acontecer nada, geralmente não acontece nada, mas vai que uma foto dessa, por algum motivo bomba na internet, viraliza e acontece alguma coisa. Pronto, você vai em cana, né? Você vai ser preso. Não pode. Não sei se vai ser preso, mas não pode, só sei que não pode. Atitudes erradas são coisas que a gente escuta. E agora você vai se enquadrar aí, você que ainda não lidera. E você que lidera também, às vezes vai se enquadrar aí também. Você pensa assim, não sou capacitado a liderar. Já falei, que a gente tem que perder esse medo. Deus te deu o dom e te capacitou sim. É só fazer. É só você assumir. Deus te deu o dom e te capacitou. Ele é contigo, amém? Foi Ele que te chamou e Ele disse assim: ide fazer discípulos. Ele não falou assim: ide, se forma na faculdade de teologia, depois você pega tantos anos de experiência e depois você vai fazer discípulos. Ele mandou já ir fazer discípulo. Então, andou com Jesus, você está capacitado já. Deus te dá o dom e te capacita. Aí a outra desculpa é: não estou disposto a liderar. Eu não... Até acho que eu estou capacitado, mas não estou afim, não estou disposto. Então, não utilizar o dom é uma desobediência. Agora, eu vou falar uma palavra dura. Jesus falou para aquele homem que teve medo e escondeu o talento aonde? Na terra, lá no lenço, guardou. Houve o que para esse homem? O que aconteceu com ele? Fala alto. O que ele tinha, ele perdeu. Choro e ranger de dentes. Ele perdeu o que tinha, realmente. Foi dado ao que tinha 10. E ele foi para o inferno, irmãos. Então nós precisamos levar isso bem a sério. Eu de novo, não estou colocando um peso sobre a tua vida. Estou dizendo um alerta. Fique atento. Deus te deu um dom para você multiplicar vidas. O talento ali, na minha opinião, ele é vida. Então tem pessoas que têm capacidade de multiplicar 10. Pega 5 e faz mais 5. Jesus dá mais para ele consegue. Tem uns que é só 2 e tem uns que é 1 só. Mas multiplica. Então precisa entender que não utilizar o seu dom, seu presente, é desobediência. Outra coisa, desculpa, não estou seguro se eu posso fazê-lo. Então na verdade é isso aí, O que Deus quer é que você esteja disponível e que você seja submisso a Ele, submisso a Deus, a palavra de Deus, submisso aos seus pastores, submisso à tua igreja. Se você estiver disponível e disser assim: eis-me aqui, envia-me a mim, pode ter certeza que o Senhor faz o resto. Claro, você vai ter a sua parte aqui que eu já vou explicar. Por enquanto eu só estou fazendo a propaganda boa. Não é para você assinar a ficha no RH. Mas é bom também. Então o que Deus quer de você é disponibilidade e submissão. E por fim, uma desculpa também meu dom é outro, não esse. Meu dom é cantar, meu dom é o diaconato, meu dom é a intercessão, meu dom é dar aula para as crianças. Amém, você pode ter esse dom também. Mas a grande comissão de fazer discípulos é para todos.
não é para um ou para outro, é para todos. Então multiplicar a sua vida em outra vida é para todos. Não dá, essa desculpa não cola. Vamos lá, próximo. O líder como servo. Pronto, agora acabou a propaganda, agora começa as exigências. Primeira coisa, nós precisamos entender que nós somos chamados para servir a quem? A quem? A quem nós servimos, irmãos? A Deus. Você faz para quem? Para Deus. Então você não está trabalhando para homens. Não é. Então, ficar triste, ficar entediado, não gostar disso, não gostar daquilo, não pode te parar, porque você serve a Deus. Eu estou cansado de ouvir gente falar que não vai mais para a igreja porque falaram tal coisa para ela, porque fizeram tal coisa, vai entregar ministério porque não gostou de tal situação. Você não serve o pastor Marcelo, o pastor Mário, o pastor Mer, você serve a Deus. Quando chegar lá, ele não vai chegar e falar: o que o pastor Marcelo fez com você? Não, ele vai falar: ô fulano, cadê o dom que eu te dei? Eu fiquei tão triste, tão chateado que eu enterrei, eu não fiz. Pois é, Deus vai cobrar da pessoa. Se eu pecar, Marcelo aqui como pastor, se eu pecar contra a tua vida, Cid, eu vou responder a Deus pelo meu pecado, que eu pequei contra a tua vida, certo? Estou dando só um exemplo, usei você como exemplo. Mas se você for paralisado e não continuar, é de você que Deus vai requerer, não de mim. Eu vou responder pelo pecado. Posso perder até minha salvação. Porque a Bíblia diz que quando a gente escandaliza um pequenino, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar, do que escandalizar um pequenino. Então não devemos escandalizar ninguém. Mas a Bíblia também diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então é individual. A salvação é individual e não tem essa de transferência de culpa lá no céu. Lá no céu é você e Deus. Então você está trabalhando para Deus. Não olhe para as pessoas para você fazer ou não fazer. O líder como servo não busca recompensa e reconhecimento dos homens. Então o grande problema é esse: ninguém me deu um tapinha nas costas. Olha, eu fiz tanta coisa e ninguém me reconheceu. Você está fazendo para homens, se você pensa dessa maneira. Não olhe para isso. Faça para Deus e não espere aqui na terra. Se vier um elogio, irmão, é lucro. Se alguém falar: nossa, que legal isso que você fez, está no lucro. Mas não espere isso. Nós temos um péssimo defeito, a gente é muito ruim para elogiar, o ser humano de forma geral. Quando a pessoa erra, fala. Quando a pessoa acerta, não fala. Normalmente é assim. Acerta de 10 coisas, acerta 8, erra 2. A gente faz reunião para resolver as 2. É assim, infelizmente. Mas quem é que a gente quer agradar? É a Deus ou é aos homens? Né? Então vamos agradar a Deus e não espera recompensa, porque o homem não tem para te dar. Sabe que um versículo da Bíblia que eu sempre me lembro, e ele é usado, na minha opinião, fora de contexto, eu mesmo já usei, fora de contexto, é o dê e Deus te devolverá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aonde você já ouviu esse texto? Em que momento do culto? Nas ofertas, né? Só que ali, meu irmão, você está vendo que Deus está falando de amor. Você dá amor e Deus te devolve amor abundantemente. Você recebe dele, ele te dá prazer, ele te enche do Espírito Santo. Você fica tão feliz com Deus, porque Deus devolve. Agora o homem e a mulher, eles só têm a capacidade de devolver ingratidão, tristeza, porque é o que infelizmente o ser humano tem. Então se vier um retorno positivo, glória a Deus, é lucro, mas é Deus que vai te devolver o amor que você gastar, amém? Então não espera das pessoas não, porque elas não têm. Outra coisa, o líder como servo, as bênçãos do Senhor são um resultado do nosso trabalho. Então quando você serve, automaticamente o Senhor te dá. Acabei de citar o texto. Quando você faz para Deus, realmente você recebe.
alguma coisa acontece na tua vida. Você realmente fica melhor do que você estava quando você serve. Pedro falou assim para Jesus, né? Jesus falou: olha, quem quiser vir após mim e não largar pai, mãe, esposa, filhos, campos, propriedades, não é digno de ser meu discípulo. Aí Pedro, como sempre era ousado e sempre falava, ele falou: mestre, eu larguei pai, mãe, esposa, filho, meu barco, larguei tudo, o que eu vou ganhar? Jesus falou: Pedro, porque você fez isso, você ganhará 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna. Jesus disse que tem recompensa aqui na terra e tem também no céu, que é a principal. Mas tem aqui na terra sim, as bênçãos do Senhor são resultado. O sucesso de uma célula muitas vezes depende mais do que acontece durante a semana, entre uma reunião e outra, do que daquilo que acontece durante a reunião propriamente dita. Então, a reunião de quinta-feira, ou a de terça, ou que você tem de sábado, ela é um pedacinho da célula. Os outros dias da semana, como nossa cidade ela é muito grande, muito complicado, todo mundo trabalha, onde mais vai acontecer é um telefonema, é um WhatsApp, né? É esse tipo de contato. Quando é possível, durante a semana, estar fisicamente junto, que bom. Hoje a gente tem a segunda e a sexta livre. De repente você pega a sua família, junta com a família, outra família, e vão comer uma pipoca, vão assistir um filme, vão, né, comer um macarrão, fazer alguma coisa junto, fora da reunião da célula. Então isso é ser servo. E o líder aqui agora, ele entra também como um facilitador de tentar aproximar pessoas dentro da célula, porque pensa só, se tiver 5 famílias na célula, o líder vai fazer como para ele estar com essas 5 famílias? Não dá. Por isso que eu falei, você precisa liderar pelo menos uma célula, ou discipular pelo menos uma pessoa, porque aí você vai se aproximar, você e a sua família vão se aproximar daquela família. E o líder vai se aproximar de uma outra família, e o outro irmão mais maduro vai se aproximar de outra família, e assim está todo mundo envolvido durante a semana. Isso é fundamental. Pessoa nova que entra na célula, às vezes a pessoa é um pouco resistente, a gente às vezes tem isso, a pessoa veio para a célula, ela ainda não quer muita conversa, né? Paulista é mais seco, né? Outras cidades já é mais fácil. Mas, na verdade, todo mundo gosta de atenção, é ou não é? Todo mundo gosta de uma atençãozinha, um oi, né? Como é que você está? Não em grupo, viu? Bom dia em grupo atrapalha demais. Nossa Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu Deus. No grupo da célula pode, mas nos grupos gerais assim é complicado. Mas pessoalmente, você mandar uma mensagem pessoal, gravar um áudio, fazer uma oração, né? Eu também preciso melhorar bastante nisso. Então, depende muito mais do que acontece entre uma reunião e outra. E por fim, nessa parte, as pessoas só vão nos respeitar como líderes quando perceberem que estamos dispostos a servir-lhes de todo o coração, aqui é onde dói, né? Lavando os seus pés, lavando os pés. Aquele exemplo de Jesus, de João 13, que ele tirou a roupa e lavou os pés dos discípulos e disse para eles fazerem igual. Então, lavar os pés, na prática, é você servir. A pessoa está com um problema lá na casa dela, está arrumando alguma coisa, vai lá, você sabe fazer, ajuda ela a arrumar. Está com o carro quebrado, vai lá buscar. Está com alguma necessidade, você tem como ajudar? Vai lá e ajuda. Então é servir de diversas formas. E aqui você não deve esperar somente do seu líder de célula. Como eu falei, todos precisam participar disso. Isso também é frutificar. Tudo bem até aqui? Amém. Quantas pessoas eu já tenho para ir no RH? Brincadeira, irmãos. Papel do bom líder. O que um bom líder faz? Primeira coisa, prepara a sua célula para fazer visitas. Então você que é líder aí, precisamos preparar a célula e falar sobre isso. Tentar dizer, olha, vai lá, visita aquela pessoa, vamos junto fazer uma visita e tentar envolver as pessoas durante a semana. Esse é o papel do bom líder. Agora vai pegando as funções aí, o que o líder precisa fazer. Né, proporciona comida, né, está atento às necessidades e corre atrás de soluções. Então comida aí não é arroz e feijão, é a necessidade, né? A pessoa está ali com
com algum problema, né? Ela está em depressão. Aí você fala, olha, quarta-feira tem um projeto Letícia lá na igreja, vou te levar, pega ela, traz aqui. A pessoa está com um problema de emprego, você sabe de algum lugar que está precisando, você ajuda. Então o líder é isso, ele encara as pessoas da sua célula como se fosse da própria família. Ele fica atento às necessidades. Isso é papel do bom líder. Providencia todo tipo de ajuda, né, com a ajuda dos outros membros da célula e da igreja. Não é tipo, se vira negão, né? Vai que é sua. Não, a gente tem que se envolver, conhecer, procurar saber como é que estão, que tipo de necessidade a pessoa tem e procurar ajuda, né? Então o primeiro, vamos dizer, que seriam necessidades mais emocionais e espirituais. O segundo aqui já seriam umas coisas mais físicas, né? Do dia a dia mesmo. Bom líder também não empresta dinheiro. Se for possível dar, você dá, mas não empresta. Se emprestar, não pode fazer falta, então aceite a possibilidade de não receber. A minha mãe sempre falava, quando a gente empresta dinheiro para o amigo, a gente perde o amigo e perde o dinheiro. Então o bom líder não empresta dinheiro. Então você quiser ajudar a pessoa e você não vai ser prejudicado por aquela ajuda, você pode até ajudar. Mas pense na possibilidade de você ter um inadimplente para o resto da vida. E você vai ter que continuar amando ele normalmente e tudo bem, né? Então se possível, até dar ao invés de emprestar. Nessa questão do emprestar, eu tenho um líder, o membro da célula pede emprestado e ele empresta, e de repente a pessoa não consegue pagar e pode ficar constrangido e se ausentar da célula. Não vou na célula porque eu estou devendo e... Exatamente. Melhor é dar o dinheiro, né? Estou precisando de 50 reais aí, tá aqui 50 reais. Depois eu te pago, não precisa pagar não, tá tudo certo, né? Dá o dinheiro. Pessoas mais íntimas a gente trata de uma forma diferenciada, né? Eu faço isso com algumas pessoas, mas são pessoas bem mais íntimas, pessoas assim que eu sei que eu posso olhar olho no olho, né? Tranquilo, mas via de regra lá na célula, isso daqui dá um problemaço. O pastor falou e falou bem falado, né? Às vezes é 20 reais que a pessoa pegou que estava 100 e ela não volta mais na igreja, na célula, porque ela tem vergonha, ou é caloteiro mesmo, né? E aí você perdeu a oportunidade de cuidar de uma pessoa, tá bom? Então primeiro foi o líder como servo, agora o líder como pastor. O que o líder como pastor? Então aqui quando fala pastor, também precisa perder esse pensamento de que pastor é o pastor que dirige a igreja, que governa. Esse pastor aqui é pastor de ovelha, é o pastor que cuida da ovelha. Então a pessoa está ali na sua célula, está sendo cuidada por você, você é pastor sobre a vida dela. Então você tem uma responsabilidade. Então você cuida das ovelhas, você procura conhecer essa ovelha, né? Quais são as características dela. Não é se intrometer na vida. Eu já falei aqui que pastor não se mete na vida da ovelha. Então, quando a ovelha ela é mais reservada e você fica insistindo, você também perde a pessoa não volta mais, porque ela fala assim, estão se intrometendo na minha vida. Então, enquanto não há liberdade, você não vai avançar o sinal. Você está entendendo? Isso serve para qualquer pessoa, serve para qualquer posição sua. Às vezes no trabalho tem uma pessoa que você começou a conversar ali, aí de repente você começa a querer perguntar demais, se aprofundar demais. A pessoa não quer falar. Então espere a pessoa vir para você e aí você retorna com as coisas. Mas procurar conhecer de uma forma geral, é importante saber qual é o trabalho dela, como que é a família dela, o que ela pensa. É um relacionamento normal e é papel do líder como pastor conhecer cada uma das ovelhas. Procurar as ovelhas, né? Deixa as 99, né, Inês? E vai atrás de uma, lembra que a gente falou esses dias?
Deixa lá as 99 no aprisco, estão bem cuidadas, 99 lá, tá cobertinho lá, tal, e vai atrás daquela que se perdeu. Às vezes ela não quer. Tem ovelha que a gente procura e ela não quer. Aí não tem o que fazer. Aí é o que eu falei da interferência. Se a pessoa não quer, o que a gente vai fazer? A gente foi, procurou, né? E também não é para ficar babando, né? Tem que procurar, mas quando a pessoa não dá retorno. Tem uma pessoa que saiu da igreja, foi morar em outra cidade e ela quer que a gente continue pastoreando ela de longe. Não dá. Tem igreja lá, procura uma igreja, abençoamos, procura o pastor lá. É bênção. Nós não temos condições de fazer isso. Está difícil com vocês que estão aqui, né, grudados na gente, né, e tem que estar longe, mais difícil ainda. Então precisa estar perto. Procurar aqui é quando desvia. Alimentar as ovelhas. Então ali na sua célula, na reunião, você vai procurar estudar o texto que foi ministrado, para que você tenha uma palavra. É simples, irmãos, a coisa é simples, não é uma palavra teológica profunda, é basicamente explicar aquilo que o pastor Mário, com toda a dedicação, fez ali de uma forma natural, apenas a sua linguagem. Se tiver dúvida, liga para a gente ajuda, mas é trazer um alimento ali. E o principal ingrediente, preste atenção nisso, líder, que já lidera hoje, o principal ingrediente desse alimento é vida pessoal, é você falar de você. Então nessa último compartilhar, não foi sobre o fermento do fariseu, do saduceu e do herodiano? Então qual dos 3 fermentos, ou quantos deles você tem lutado? E aí você vai falar de si. Você não vai explicar, o fermento do fariseu é isso, do saduceu é isso, não adianta, pode explicar brevemente, mas aonde você se enquadra? Qual é a sua maior luta? Porque aí a célula realmente faz sentido para quem está ali. Opa, aqui não é um estudo bíblico, célula não é estudo bíblico, célula não é grupo de apoio, célula não é reunião, célula é um momento onde as pessoas compartilham ali as suas necessidades e o seu coração. Nem sempre acontece com todos. Tem gente que fica quieto, não fala nada. Entra semana, sai semana, a pessoa não fala nada. Amém, uma hora ela vai falar. Não tem problema. Por que às vezes não fala nada? Porque preste atenção se você, quando conduz a célula, não está só fazendo estudo bíblico. Porque a pessoa não vai falar de si. Você não fala de si. Então é importante alimentar e entender que parte do alimento é você falar de si mesmo. Cuidado também que vai falar, né? Você vai chegar lá diante do novo convertido, falar: essa semana eu cobicei uma mulher de cima e embaixo, tirei a roupa dela dos olhos. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. De repente você tem essa liberdade ali, né? Mas tem que saber também com quem você fala as coisas também, né? E como fala. Proteger as ovelhas. Então também é papel do líder. Você está vendo a ovelha numa situação vulnerável? O que é isso? Tem alguém ali em cima dela, conversando com ela. Você sabe que é uma pessoa que ela não tem uma índole muito boa. Protege, fica de olho, escuta, conversa. E aí, tá tudo bem? Tem desviado que vai na célula, mas só para perturbar. Então fica de olho. Será que essa pessoa não está lá só para contaminar as outras ovelhas? Então proteja. E aí agora para os papais e mamães, proteja seus filhos, que são a nossa primeira ovelha. Proteja eles estão muito vulneráveis na escola, no meio da família e com os colegas na rua. Tome muito cuidado, proteja eles, esteja atento, porque o inimigo não está de brincadeira. Ele está destruindo essas preciosidades, são nossos filhos, e é na cabeça, é na mente a destruição. Então, fique bem atento, proteja seus filhos. O que eles têm assistido? Assista junto. Que tipo de série? Netflix, eu já falei, é maligno. É quase nada. Tem algumas coisas que dá para ver lá, mas muita coisa é ruim. Então, fica do lado. Tem um tal de Kids lá na Netflix que você configura e ele não coloca programações acima de tal idade, de faixa etária. Né? Não tem, né? É assim, né? Só que mesmo assim, digamos que é para 10 anos ou é livre, mas tem feitiçaria, tem bruxaria, e aí, você vai deixar seu filho ver? Então, precisa proteger, porque o inimigo, ele trouxe tanta coisa ruim,
que a gente tem que fazer, né, catar milho mesmo, para eles poderem ter um entretenimento ali. Requisitos do líder de célula. Primeira coisa. É isso aí, ó. Dá para ler? Vida espiritual exemplar. O que é isso? É você ter uma vida de oração, não tendo que falar de você. Então espera-se de alguém que lidera, que ele seja exemplo, não no conhecimento profundo da Bíblia, mas que ele possa ser imitado, que ele tenha características para ser imitado, para ser imitada. Então precisa de uma vida espiritual exemplar. O que acontece, irmão? Se a gente não se acerta nisso, tem grande chance de você não entrar no céu. Ah, pastor, mas a salvação é pela graça. É pela graça. Com certeza eu não anulo isso, porque a Bíblia diz. Só que Jesus fala nas 7 cartas do Apocalipse: se você não mudar, eu virei contra ti. Então há necessidade, foi alertado, você sabe que aquilo não está certo, você deixa para lá e se acostuma com o pecado, a sua vida não é exemplar, não é exemplo para ninguém. Então precisa ter conserto para você liderar pessoas. Vida familiar sólida, né? Então eu preciso estar com a minha família resolvida, eu e a minha esposa ali, está resolvido nisso. Se é um jovem, né, ele ter respeito pelo pai, pela mãe, ter os irmãos, uma vida familiar sólida, não é aquela família bagunçada. Sabe por que isso aqui, irmãos? Porque basicamente a pessoa não vai aguentar a luta. Se a família está totalmente desestruturada, quando ela começar a cuidar de outra família, ela não vai aguentar a luta, a família dela vai ruir. É perigoso haver divórcio, é perigoso o filho sair de casa. É complicado. Então a família precisa estar em ordem, né? Pelo menos todos em acordo, precisa estar todo mundo ciente. Se a célula vai ser na sua própria casa, está todo mundo de acordo que a célula seja na sua casa? Está todo mundo de acordo que você siga esse caminho? Entendeu? É assim. Então a vida familiar sólida. É claro, né? Aqui também tem um porém aqui sobre todo mundo estar de acordo, né? Então eu sou o pai de família, a Luciana, a minha esposa, a mãe, e nós temos ali a nossa casa. Aí nós queremos fazer uma célula e um dos meus filhos não quer. Oh, mas espera aí, como assim? Não, tudo bem, a casa é dele também, mas quem é o cabeça da casa? Então nós vamos primeiro tentar orar, né, convencer, tentar orientar, mas por que não quer? Como assim não quer? Ah, porque eu não quero ninguém aqui dentro da minha casa, não quero perder minha privacidade. Isso é egoísmo, né? Você está fechando a porta. Então você não vai, né? Não quero nem saber do seu sentimento e pronto. Você não vai atropelar o sentimento. Você vai fazer um período de oração e tudo, mas pode ser que a pessoa seja irredutível. Mas quem é o dono da casa? Quem é a dona da casa? Então vocês precisam colocar em primeiro lugar, servir ao Senhor. O líder de célula, ele é um discípulo. Então ele aprende, né, com Jesus em primeiro lugar e com o discipulador ou com os seus pastores, supervisores. Um líder de célula, ele vem aos cultos de domingo, né, de celebração, e aos treinamentos. Então, quarta-feira é os nossos treinamentos. Precisa estar aqui, o líder de célula, aprendendo, absorvendo a visão para andar junto. Irmãos, tem muita informação, né? Tem muita coisa. Vocês vão me prometer que depois vocês vão ver na internet, vão estudar, tá bom? Anota, pode mandar dúvida para mim. Conduta clara. Tá cheio de pessoas que frequentam a igreja e tem uma vida duvidosa. A conduta da pessoa não é clara. Ele compra e não paga, ele não firma em serviço nenhum, ele ainda é uma pessoa que fala palavrão. É complicado. E a igreja, por ela crescer tanto no Brasil, você tem dentro da igreja muita pessoa com a conduta torta. E isso não é aceitável para um líder de célula. Então coloca a tua vida em ordem. Tenha uma conduta clara. As pessoas, você é aquilo que você mostra? Ou é o fariseu? É o fermento do fariseu? Você na igreja, você é santo, e fora da igreja você é bem diferente.
Sua esposa está doidinha para colocar a mala e botar o colchão e morar aqui, porque aqui você é santão. Lá em casa só Deus sabe. Então a conduta sua tem que ser única, tem que ser clara. Um líder de célula tem que ser cheio do Espírito Santo. Isso você consegue aonde? Através do seu tempo sozinho com Deus. Através de você ler a palavra, de você se dedicar. Querido, para de lutar com as armas carnais. Para de lutar com apenas querer ter um bom caráter. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Isso não só para liderar a célula, para liderar a sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Não sossegue na sua oração. Peça, Senhor, eu quero ser cheio, eu quero sentir mais, eu quero dom, eu quero falar em línguas, eu quero, Senhor. E procure tirar da sua vida tudo aquilo que você ache que possa estar atrapalhando. E vai buscar, e vai ser cheio do Espírito Santo. A igreja, ela é viva por causa do Espírito Santo. E as pessoas são mortas quando não tem o Espírito Santo. Nós precisamos dessa vida, e essa vida não vem de curso na quarta-feira, de culto no domingo, de ler a palavra apenas. Você precisa do Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não foi embora, ele está aí, está disponível. Eu me lembro quando eu me converti e ouvi falar sobre o Espírito Santo, eu falei, eu quero isso, eu preciso. E foram 3 meses de busca. Eu busquei, e orava, e jejuava, e lia a palavra. E no primeiro mês não aconteceu nada, e no segundo mês não aconteceu nada. No terceiro mês eu já era porteiro da igreja, né? No terceiro mês convertido, né? Como eu te falei, né? Foi muito cedo as coisas. Estava na porta lá, cuidando da igreja, no culto, e o pastor pregando lá sobre as 10 virgens, das lâmpadas com azeite, sem azeite. Eu sei que o azeite da virgem saiu da lâmpada dela e caiu em cima da minha cabeça ali, e foi um mistério ali profundo. Meu Deus, minhas pernas bambearam, eu fui cheio do Espírito Santo e nunca mais eu deixei de ser. É para buscar, sem desistir, seja cheio do Espírito Santo. Talvez isso esteja te atrapalhando, te impedindo de ser mais, ousado, mais ousada. Oh, glória a Deus, como eu lembro disso. Bom administrador, um líder de célula presta atenção na administração, ele delega as funções. Você hoje vai cuidar do louvor, organizar ali, hoje você vai, nossa, fugiu tudo agora, dar um testemunho. Você administra ali a célula, você delega, fala, semana que vem você pode conduzir a célula, você administra, aí você está ali administrando as pessoas para que elas possam crescer também. Isso você aprende fazendo. Você é uma testemunha, você fala de si, você tem um coração e atitude de pastor, já falei bastante. Você participa dos trabalhos da igreja, tem que vir para os trabalhos da igreja. E você é aprovado pela liderança. Então, você tem buscado tudo isso, a sua liderança vai dizer, é agora, você vai liderar uma célula. Então, você tem que ser aprovado pela liderança. Estou acabando já. Também se espera do líder de célula uma sigla, SET. S-E-T. Parece bobeira, mas não é. Tem muita gente que não tem isso aí. O S é submissão. Pessoa submissa, ela aceita ser conduzida, ela aceita estar na missão do outro, na missão da igreja, e não na sua própria missão. Ela é submissa, submissão, estar debaixo da mesma missão. Um líder de célula, ele também é ensinável. A letra E é ensinável. Então ele aceita receber o novo. Ele está sempre pronto a receber algo que ele não sabia. Então ele é ensinável. Ele não acha que sabe tudo já. E por fim, ele é uma pessoa tratável.
Então aqui também tem um grande problema. Você chega para a pessoa e corrige. Você fala, olha, você errou nisso, isso não pode ser assim, pronto, espana. A pessoa já vira no girai, já vai embora, já não quer saber. Irmãos, nós precisamos ser tratados. Meu Deus, acho que se nós fôssemos discípulos de Jesus naquela época, acho que ninguém ficava na igreja. E Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus, mas somente as que são dos homens. Jesus repreendeu Satanás assim na cara de Pedro, assim. E não foi aquele Satanás que manifesta. Pedro não estava espumando pela boca, nem estribuchando, nem nada. Pedro estava só falando para ele uma palavra contrária ao chamado de Jesus. Vocês não querem ir também? Vão embora. Foi todo mundo embora? Vão embora vocês também. Então não é para a gente fazer assim, porque o Brasil não aceita isso, né? Nós temos uma cultura mais mimimi, mais melindrosa, né? Mas também, quando a pessoa chega às vezes com um jeitinho e fala, olha, você errou aqui, não era bom você fazer assim, pronto, como assim? Quem você pensa que é para me corrigir? Às vezes não fala isso, mas com atitude faz. Então precisa ser tratável. Responsabilidades do líder. Orar diariamente pelos membros de sua célula. Então agora você vai entender o que significa aquele pastoreio, aquele cuidado. Começa aqui, ó. Quando você ora, o Espírito Santo vai te mostrando. Você vai dando cobertura para aquela pessoa, porque eu falei, vamos parar de lutar com as armas carnais. A gente tem que lutar com as armas espirituais. É lá nas regiões celestiais que as coisas acontecem. É lá primeiro. E aí a gente consegue através da oração diária pelos membros da célula. Às vezes tem líder que não sabe o nome das pessoas da sua célula. Todos. Isso é um sinal de que não ora. Se a célula tem 40 pessoas, dá para entender que pode falhar um nome ou outro, né? Mas aí você leva uma lista, né? Você põe uma lista ali e vai orando, né? Não dá para orar pelos 40, né? Por isso que não pode ser tão grande a célula. Aí você ora por 10 um dia, por 10 no outro dia, por 10 no outro dia. E a oração, meus irmãos, eu tenho lá a lista de todos os membros da igreja. Aí eu coloco a lista, é uma fichinha de cada um. Aí eu vou virando. Às vezes eu só olho o nome e abençoo. Senhor, abençoa essa família, porque eu não tenho mais nada a dizer, além de abençoar essa família. Mas aí eu vou virando. Daqui a pouco aparece lá a família do Wesley lá. Está lá o Wesley, a Vanessa e os filhos. Aí eu paro ali, o Espírito Santo começa a me falar alguma coisa, eu vou orando especificamente para aquela pessoa. Então a sua oração diária pode ser assim também. Então de repente o Senhor te revela algo sobre uma família ali, sobre uma vida. E as outras você vai falar, só abençoa Jesus. Tá bom? É isso. Abençoa, porque você está dando cobertura no mundo espiritual. Tá claro, irmãos? Amém. Garantir que cada membro da célula está sendo bem discipulado, né? Então quando a pessoa chega, a gente vai chegar nessa estrutura ainda, de estar todo mundo bem preparado. Por isso que eu falei, todo mundo precisa discipular, irmãos, pelo menos uma pessoa. Então nós precisamos muito que a igreja abrace essa visão, sabe, de se preparar, de estar pronto, de estar disponível, de lutar, de vencer o pecado, de ser cheio do Espírito Santo, para que você possa estar preparado para as milhares de vidas que virão congregar nessa igreja. Nós precisamos estar preparados para discipular as milhares de vidas que vão congregar nessa igreja. Depende de cada um de nós. Deus não vai mandar para a pessoa morrer, porque essa também é a nossa oração como presbitério. A gente não quer que a porta dos fundos da igreja esteja aberta. O que quer dizer isso? A pessoa entra e sai. Nós temos que acabar com isso. Nós estamos errando quando a gente faz isso. A pessoa tem que entrar, tem que ser acompanhada, ela tem que ser respeitada, ela tem que entender que ela é importante. E isso não tem como os pastores fazer sozinho. Nós precisamos de vocês. É a grande comissão de Jesus. Eu não entendo. Deus é tão poderoso, né? Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele não faz. Ele colocou na nossa mão. A Bíblia disse que Ele disse para nós irmos e fazer. Os discípulos queriam despedir a multidão e Jesus falou, dai-lhes vós de comer.
Então, eles tiveram que dar de comer para aquela multidão. Quem fez o milagre? Jesus. Mas quem alimentou a multidão? Os discípulos, né? Então cabe a nós alimentar a multidão. Nós precisamos cuidar disso aí. Pastorear os membros da célula e ajudá-los a viver uma vida cristã vitoriosa. Também é responsabilidade. Preencher a lista de presença. Ai, ai, ai. Né? Tão facinho. Até no celular funciona. Só abrir ali. Tique, 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 tique e enviar. Eu já trago até a data pronta para você lá. Você não precisa nem preencher a data. Eu vejo lá qual foi a última que você preencheu. Somos 7 dias e já aparece a data. Lá é só tique, tique, tique e tal. Né? Para os 11 aí, fica aí mais um puxão de orelha porque não faz. Tem que fazer. Senão como é que a gente sabe quem está indo e quem não está indo? Cuidar da parte do ensino da palavra de Deus na reunião da célula. Então, você só fica atento se não foi falado uma heresia, né? Fica atento. E aí você vai conseguir isso através do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te falar que tem alguma coisa errada. E aí você também vai se aprofundando, vai estudando. Mas como eu falei, você não precisa saber tudo, mas você cuida disso, para que inclusive as pessoas sejam encaminhadas aqui para a escola de discípulos, para um projeto Letícia, para vir aqui nas quartas-feiras, né? Vai ter o curso de batismo, a pessoa que não é batizada, ela vai vir fazer o curso de batismo. Então você é a pessoa que tem que cuidar para que tudo isso aconteça. Pastor, só nessa questão, você já falou, não é ser um teólogo, né? Isso. Mas é importante se preparar. A missão, né, que o pastor, o meu pai manda, ler antes, né? Não é chegar de surpresa. Essa parte é cuidar também do ensino, né? Ler antes para chegar lá preparado na hora da reunião, né? Certo. Às vezes está mais perdido do que o que eu penso. Às vezes o membro fala, então, eu vi no texto lá que estava dizendo tal coisa, você nem sabe daquilo lá, né? Então precisa estar preparado, realmente, né? Se você fizer uma boa leitura daquela folha, ler todos os versículos que estão lá e orar, tenho certeza que Deus vai te dar capacitação. Pois não, pastor Mário? Essa missão que ela ser enviada, já tem sido entregue, ou tem vídeos que está imprimindo, entregando folha, ou manda para as redes sociais, e é importante que continue fazendo isso para os membros. Mas, sobretudo, essa lição ela é enviada para os líderes. Tanto é que ele coloca no grupo de líderes, principalmente para o líder, para que ele absorva, solidifique o que foi pregado no domingo e tenha condições de compartilhar isso na célula. Mas principalmente, porque às vezes não, eu vou passar para todo membro e vamos ver o que acontece na quinta-feira. Tipo, deixa se virar. Exatamente, mas é principalmente o líder se preparar. Ele tem uma direção de como conduzir. E aí o que o pastor falou, com o seu exemplo, o que aquela lição falou para ele, vai compartilhar na célula e vai estimular os outros a participarem também. Amém. Inclusive ele pode, né, pai? Ele pode até bolar uma outra pergunta, de repente, que não está ali. Exatamente. De repente eu perguntar, Deus falou essa pergunta aqui, eu vou usar essa pergunta para fazer. Ali é um parâmetro para ele seguir, né? Mas se ele tiver dificuldade, ele consegue fazer isso. Exatamente. Pode colocar mais gordura naquilo ali para ficar mais, que é contexto, né? Cada célula tem uma vida também, né? Você está dentro do tema, mas você pode trazer algo ali a mais. E sobre o ensino, algo importante também. Se você discorda de algum ensino que está ali, não é lá na célula que você vai falar. Você vai ligar para qualquer um de nós três, né, pastores? E vai falar, eu não consigo entender dessa maneira, ou então não compreendi. Semana passada, retrasado, eu liguei para o pastor Mário. Pastor Mário, eu não entendi essa frase aqui, o que quer dizer? Amado, é o seguinte... isso. Ah, tá bom, entendi. Aí ele, mas você não concorda? Não, eu só não tinha entendido. Aí ele me explicou, né? Então acontece de você não entender. Não é que era uma heresia, eu só não entendi a língua portuguesa. Eu não entendi o que queria dizer a frase. Aí ele me explicou. Então, agora, se há uma divergência do ensino, é muito grave. Se você chega na célula e fala, então, mas isso daqui não é bem assim. Porque você causa divisão, tá? Fale com a gente. Vamos lá, tá acabando.
Responsabilidade do líder é guiar e motivar os membros da sua célula a envolver-se na vida da célula de todas as formas possíveis. Então isso que eu estou fazendo com vocês aqui é para você fazer lá na célula. Dizer para a pessoa que ela entrou numa grande organização vencedora e poderosa chamada Reino de Deus. E nessa organização ela pode ser uma grande figura nessa organização. Ela vai crescer como um discípulo, como um líder de célula, como um discipulador. Ela vai dar fruto porque Jesus vai capacitá-la. E você motiva a pessoa a crescer, né? Com todas os passos que ela tem que seguir, de batismo, né? Nós vamos ter encontro em nome de Jesus. Eu estou doido para passar pelo encontro. Eu creio que nós vamos passar, toda a igreja, quem quiser, nós vamos fazer o encontro numa chácara o ano que vem, né, de 40 em 40 pessoas. Vamos lá do sábado de manhã até o domingo de tarde. Vai ser muito bom, tenho certeza. Todas as pessoas dali para frente vão começar a passar pelo encontro, pelo menos 2 vezes por ano. Eu acredito que a gente vai conseguir. Já tem 2 igrejas que já disponibilizaram para nós a chácara deles, e não só a chácara, mas a fazer o encontro. Porque encontro não é você ir num lugar e ouvir um estudo. Para cada encontrista, acho que é assim, tem 2 pessoas exclusivas para cada encontrista. Então, se nós vamos em 40, vai ter 80 lá, só daquela igreja que vai estar junto com a gente lá. Vai estar em oração, intercessão por nós, né? É muito bom, irmãos. Então, já vai colocando no seu coração aí para o ano que vem, para a gente fazer isso. Nossa, tem mais um ainda, é o último. E é responsabilidade também conduzir cada membro da célula a traçar sua estratégia pessoal para alcançar pessoas para Cristo. Então a célula precisa de vida. Nossas células ainda estão muito paradas. A gente precisa alcançar as pessoas, né? Chame o seu parente, toda reunião, fale sobre o assunto, né? Chame um parente, chame um vizinho, faça o jantar de Natanaéis, né? Aí ganhou alguém, está cuidando já de todo mundo, está na hora de fazer outro. Então, enquanto não está cuidando, precisa cuidar. Precisa estar todo mundo já começou a ficar estruturado, aí pronto, faz outro para ganhar mais pessoas. Então, precisa estimular as pessoas para alcançar outras pessoas para Cristo. Garantir um clima de companheirismo, alegria e comunhão. A sua célula, ela tem que ter alegria, amor e fé. AF. Uma célula que não tem alegria, irmãos. Olha o louvor que você escolhe no começo, toma cuidado. Às vezes um louvor muito triste, todo mundo chora, né? Aquela coisa, aí o visitante chega lá, nossa, nunca mais eu vou. É muito triste as coisas ali naquela célula, né? Então precisa ter alegria, né? Então, tem dia que está todo mundo ali em família, só está a célula mesmo, está todo mundo. Aí você sente que é um dia de fazer um louvor mais, né, de choro, você coloca. Mas via de regra, a sua célula tem que ter um clima. Fala clima. Clima de alegria, clima de amor, sabe? Cara fechada, emburrada, ríspido. Não é o compartilhar da célula, não é hora de lavar roupa suja. Não é hora de dar indireta, né? Aí você pega, tem aquele casal lá que tá tortinho. Aí você já começa a falar assim, meio assim, de lado assim, falando como se, né? Quem não quer nada. Não é nada disso, tá tudo errado. Tem que fazer um clima de amor. A palavra de Deus, ela se encarrega do resto. E fé, irmãos, é fé. Nós vamos ganhar mais vidas para Jesus. Irmão, você está desempregado, mas olha, em nome de Jesus nós vamos orar. Não importa que tem 13 milhões de desempregados, você vai arrumar um emprego. E nós vamos orar, e ora mesmo, e ora todos os dias, e põe a célula para se envolver naquele clima. A sua célula tem que ter um clima de fé. É assim que Jesus ensina para a gente. Oi? Sim? Pode interromper sempre, irmãos, quem precisar. Na questão da fé, tem célula é com 35, né? 40. E às vezes tem aquela outra em 3 pessoas. É 4 pesquisas, a célula não vai. Não, gerar fé, o Senhor se encher de fé que não. Tem 3 pessoas aqui, essas 3 vão trabalhar, Deus vai enviar vida. Ó, olha só como é que é diferente, ó.
Minha célula tem 3 pessoas, como o pastor Mário falou. Só tem 3 pessoas. Olha o clima de fé. Meus irmãos, glória a Deus. Somos só em 3 aqui. Podemos nos acompanhar muito mais de perto. Podemos, entender muito melhor. Olha como você tem mais liberdade. Nós vamos junto aqui, nós vamos crescer junto. Daqui a pouco a gente vai virar 30. Mas agora vamos aproveitar aqui, vamos crescer. Nós 3 aqui vamos fazer a diferença no reino de Deus. Agora a célula tem 40. Irmãos, nossa célula tem 40 pessoas, glória a Deus, hein, irmãos? Daqui a pouco vai surgir vários líderes entre nós, você vai crescer, essa célula vai explodir de crescer, aleluia! Olha como nós estamos grandes, irmãos, aleluia! Nunca é um problema, ou grande ou pequeno, o clima de fé é o mesmo, amém? Distribuir tarefas e responsabilidade entre os membros e formar novos líderes, Então, alguém que ora no começo, você põe a pessoa para orar, avisa antes, não pega de surpresa, é bom avisar antes, não faz como eu, avisa antes, avisa antes, isso. Você põe uma pessoa que está mais madurinha para compartilhar naquele dia, ele vai dirigir o compartilhar e você está ali do lado acompanhando. Então você que não está liderando ainda, já fica esperto, para você fazer isso também. Pega outra pessoa para escolher o louvor, alguém para organizar ali o serviço do lanche, ali na hora de servir, já vai surgindo os diáconos ali, alguém para orar no final. Sempre dá para distribuir várias tarefas, não faça tudo você. Põe pessoas para trabalhar, porque é isso que vai fazer crescer. Amém. E preparar a multiplicação de maneira que uma nova célula seja gerada de forma natural e saudável. Isso daqui é tão importante, é tão fundamental, a preparação da multiplicação, e a gente ainda não aprendeu a fazer direito. Geralmente, quando a gente multiplica a célula, um ou outro fica triste porque foi separado do irmão, da irmã. A gente precisa fazer um pouco mais de preparo. Toda reunião a gente tem que deixar claro, a gente não está aqui vitalício, daqui a pouco a gente vai multiplicar, nós vamos nos separar, mas é para a bênção. Você não precisa perder o contato com aquele irmão que você gosta mais, mas nem sempre será possível todo mundo ficar junto, pode acontecer de separar. E agora é o último. Então o reino de Deus está te aguardando. Jesus falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para o reino de Deus vir, os reis precisam reinar. E Jesus te chama de rei e de sacerdote. Então vamos orar o Pai Nosso com propriedade. Abra a tua vida para a possibilidade de você ganhar, consolidar e enviar as pessoas para o reino de Deus. Amém? Vamos falar junto? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos lá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora só no seu coração, com os olhos fechados, eu vou dizer o texto de Isaías. E você apenas no seu coração responde. O Senhor fala para Isaías: a quem enviaremos nós? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu de pronto: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora você fale com Jesus, faça um minutinho de oração aí no seu lugar e coloque para Deus agora o que tem sido difícil para você. Peça para Ele tirar as barreiras, porque você ainda não está pronto, não está preparado, preparada. Peça para o Senhor te ajudar.